A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória ao nosso Deus, o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ela nos diz isso, que Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. Muitas das vezes a gente quer comparar Deus com a gente, aí nós não vamos a lugar nenhum, porque nós somos muito pequenininho em relação a Deus. Para você só ter uma ideia, nós é como se fôssemos apenas uma partícula de areia numa praia, e Deus, quem é Deus? Deus é apenas quem criou tudo, criou o universo, criou tudo. Muitas das vezes a pessoa pega, aí diz, alguém chega numa casa e diz, fica com Deus. Alguém diz, essa mesma pessoa diz, vai com Deus também. E às vezes a pessoa até, por brincadeira, diz, ou ele vai ou ele fica. Quem é ignorante da palavra de Deus pode falar isso, mas quem sabe o poder de Deus não fala, porque Ele é onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares, o poder de Deus é grande, é maravilhoso. E aqui eu quero frisar um versículo que o irmão Pelé leu no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, onde ele diz que, inclusive, é muito oportuno nessa data, né, da Páscoa, né, onde Jesus, ele derramou sua última gota de sangue para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então não há motivo de que a gente esteja triste, esteja sem esperança. Nós temos que ter bastante esperança. Anime-se no Senhor Jesus, reviva a sua vida, pensando e sabendo que Deus é o Todo-Poderoso. Anime-se, que seu sonho possa ser realidade, e eles são realidade sim. Mas a nossa leitura de hoje, como o culto é sobre a família, nós vamos falar da família, né, que é a base da sociedade. Uma família com Deus é tudo. Então nós vamos entender um pouco a respeito de que é a família, a verdadeira família. Não é essa família aonde nas escolas e tantos outros lugares se pregam o ensino progressistas, que você vê que ele diz que o corpo, né, eles fazem dele, do seu corpo o que quer, que a criança nasce, mas não nasce com sexo definido. Mas Deus disse, né, que é o homem e a mulher, e através do homem e a mulher tem os seus filhos, né? Então nós vamos falar a respeito dessa família, essa família maravilhosa, essa família estruturada, essa família que é baseado nos princípios cristãos, essa família que nós estamos aqui. Agora há pouco estava ali no banco meditando, como é lindo, como é gostoso, a sensação que nós sentimos aqui em família, porque além de ter a nossa família biológica, nós temos a nossa família espiritual aqui juntos, pois é essa necessidade que temos de estar juntos, unidos. É lógico que tem muitas pessoas que estão ouvindo, estão nos seus lares, gostaria de estar aqui, mas por alguma impossibilidade ou outra, alguma não sei, talvez seja alguma enfermidade, outra coisa que impossibilite estar aqui, mas o bom está aqui, nessa atmosfera espiritual, onde a gente está louvando, agradecendo a Deus e sentindo essa verdadeira alegria nos nossos corações. É tão bom quando você serve, quando você está no caminho que você sabe aonde esse caminho vai te levar, e nosso caminho vai levar aos céus, os céus onde Deus nos prometeu. É esse céu que nós estamos buscando chegar lá, é o céu de maravilha, é esse céu de glória, é esse céu que nós vamos contemplar com Ele, pois Jesus já derramou sua última gota de sangue, para que pudéssemos ter o nosso pecado perdoado, para que pudéssemos ter o direito da salvação, e nós vamos desfrutar sim, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós nos céus, em nome de Jesus.
Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, que a gente possa ficar pequeno, que nós possamos diminuir e que Deus cresça. Senhor, toda honra e toda glória é tua, Pai. Aqui nós vamos falar sobre os pilares da família, e aqui nós vamos dividir essa parte em 4. Primeira fase é a fase do casamento, né? Onde Deus é o protetor e Ele abençoa as famílias, é o abençoador. Nós vamos lá em Salmo 127, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Salmo 127, para que a gente pudesse meditar um pouco aonde ele está falando sobre o casamento, né? Onde ele nos diz aqui em Salmo 27, já localizaram o livro? Salmo 127, Salmo 127, capítulo 1, onde ele nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De que adianta nós vivemos essa vida de ilusão, onde a gente acha que as alegrias terrenas são melhores, onde a gente acha que o carrão, a gente ter um bom carro, não é que nós não possamos ter um bom carro, é lógico que quem trabalha quer ter o seu conforto, ter um carro bom, um carro de segurança, um carro mais seguro para fazer suas viagens com suas famílias e tudo mais. Quem não gosta de ter uma casa boa, quem não gosta de viver bem, se alimentar bem, todos nós gostamos, mas isso não é tudo. O maná, aquele maná do céu que Deus alimentou aquele povo que vieram do Egito, escravizado por 430 anos, 2 milhões de pessoas que vieram de lá, e que Deus alimentou aquele povo. Mas vocês sabem como é que era o alimento que ele dava? Eu pergunto a vocês, será se ele enchia os celeiros de cada uma daquelas pessoas, estava lá os celeiros abarrotados de alimentos? Era isso? Ou então ele dava todos os dias, às 6 horas da manhã, ele vinha com as suas providências, né? Ele vinha com o maná, aquele maná onde continha tudo necessário para a subsistência do ser humano. Todos os dias, às 6 horas da manhã, caiu o maná do céu. Sabe por que ele fazia isso? É porque nós temos que depender de Deus. Talvez se o celeiro tivesse cheio, talvez a gente esquecesse até de Deus. Então é por isso que nós temos que buscar Deus constantemente, diariamente, dioturnamente. Muitas das vezes as pessoas não vêm para a igreja porque o irmão vai pregar, o irmão A, o irmão B, entendeu? Não é um pastor de renome, um pastor, sei lá, de São Paulo, Minas, tal, entendeu? E às vezes um irmão te leva uma palavra que te toca o teu coração, aquela palavra que está necessitando você ouvi-la. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos que fazer assim, é como o maná, que ele vinha a cada dia, ele não vinha abundantemente e o celeiro estava cheio, porque nós temos que depender de Deus, nós temos que buscar de Deus diariamente. Então aqui ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e o Senhor não guarda a cidade, se não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Então se nós não tivermos com Deus, não adianta nada, não é o carrão, não é a casa, não é bens que vai te levar a lugar algum. Quantas e quantas pessoas que têm tantas coisas, tem tanto patrimônio aqui na terra, mas que não vale nada. Tantas pessoas, a gente viu e vê de vez outra, pessoas morrendo, tirando a sua própria vida, entendeu? Pessoas com grandes condições, tirando a sua vida, talvez porque não está satisfeito. Ou seja, meu povo, o dinheiro não é tudo, não é que seja amaldiçoado. A Bíblia, por várias e várias vezes, ele fala sobre o dinheiro é importante, mas ele é importante enquanto você não valorizar ele mais que Deus. Deus tem que ser valorizado acima de tudo, e o mais ele provê. Antigamente, quando eu queria fazer um negócio, eu ficava
eu ficava arrilhado, eu ficava agoniado, eu ficava de uma maneira assim insuportável quando eu queria fazer um negócio que não dava certo, quando eu queria comprar algo que não conseguia, quando eu queria vender algo que não conseguia. Hoje, pela graça de Deus, pois eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, hoje eu espero nele, e ele tem fortalecido, ele tem provido as coisas no momento certo. Não é o nosso momento, é o momento de Deus. Ele é que sabe qual é o melhor para você. Muitas das vezes não é aquele momento, não é aquele momento que ele tem que te dar isso, aquilo, não é você que sabe o que é bom para você. Muitas das vezes você está querendo algo, talvez esse mesmo algo que você está querendo possa levar à destruição, mas Deus quer o melhor para você, e tudo isso de onde é que nós podemos entender? A partir dos princípios da família. Nós vamos ver mais na frente a grande diferença sobre ensinos, né? Sobre o ensino, né? Que a gente muitas das vezes entende errado. Muitas das vezes a gente pensa que o ensino é somente dado pela escola, pelos professores. Uma vez uma irmã aqui pregou muito bem a respeito disso aqui, mas esse ensino tem que ser dado pela família. É a família que tem que ser dado esse ensino. Eu até coloquei aqui, o ensino é a transmissão de conhecimento, enquanto a educação é o processo de aprendizagem e desenvolvimento. O objetivo do ensino é fornecer ao aprendiz os conhecimentos e habilidades que precisam para serem bem-sucedidos na vida. A educação envolve o desenvolvimento, habilidades cognitivas, sociais e emotivas. A educação não se limita à aquisição de conhecimento, mas também inclui o desenvolvimento do pensamento crítico, a resolução dos problemas e da criatividade. Então, muitas das vezes você pega, eu estou falando de família, eu estou partindo já dos nossos filhos, a importância que tem nossos filhos, que são as dádivas de Deus. Então, que nós possamos ter a responsabilidade de educarmos os nossos filhos. A educação verdadeira é o conhecimento que os pais dão, a formação do caráter, da personalidade, porque como a nossa irmã uma vez pregou aqui, ela disse que muitas das vezes a gente coloca nossos filhos numa escola e lá eles vão ter um ensino, vão sim ter um ensino, vão receber o ensino de matemática, física, biologia, inglês e tantas outras disciplinas, mas esse ensino será ministrado por pessoas que elas têm, cada um sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de ensinar. Então, muitas das pessoas, aqui você tem as pessoas que pensam de maneira diferente, as pessoas que pregam a educação progressista, que não tem nada a ver com nossa educação é fundamentada nos princípios cristãos de Deus, aonde nós atendemos o primeiro mandamento da Bíblia, né? Onde, como é que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas muitas escolas não vê isso, entendeu? Tem pessoas que são comunistas, socialistas, entendeu? Não quero menosprezar, porque se você for olhar, a teoria é muito bonita, mas quando se aplica na prática, é totalmente diferente. Então somos nós, se queremos os nossos filhos, porque você vai ver aqui que nós não paramos apenas nos nossos filhos, nós vamos muito mais além dos nossos filhos. Nós temos que se preocupar não apenas com nossos filhos, mas os nossos netos e daí por diante. Sabe por quê, minha gente? Aquele povo que estava lá no Egito, aquele povo que passou 430 anos lá no Egito como escravo, que saiu de lá, ele poderia ter pego um atalho que seria um percurso bem menor para ele chegar à terra prometida, mas Deus fez com que eles passassem pelo deserto esse que nós estamos vivendo. Esse é o verdadeiro deserto das dores, do sofrimento, aonde a gente aprende com as derrotas, aonde a gente aprende com tantas coisas que a gente não consegue, com a dificuldade. Esse é o verdadeiro deserto. E aquelas pessoas que saíram de lá,
600 homens, fora as mulheres e os homens, no total de 2 milhões de pessoas que saíram de lá. Sabe quantas pessoas chegaram à terra prometida? 2 pessoas. Quem? Josué e Caleb, somente 2. Quantas pessoas chegaram lá com a idade acima de 40 anos? 2 pessoas. Imagine, de 2 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas chegaram lá. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa, vamos dizer assim, aquela linhagem ali, elas praticamente não conseguiu passar o que Deus proveu para eles, tirando ele da escravidão e colocando eles ali. Eles não conseguiram passar para seus filhos essa geração. A outra geração, a terceira geração, sabe o que aconteceu? Nem conhecer a Deus, entendeu? Então é por isso que nós temos que se preocupar não apenas com os nossos filhos, mas com os filhos dos nossos filhos. E aqui ela nos diz, mais na frente, a primeira fase é o casamento onde Deus diz que há o homem e a mulher, né, que muitos aí diz que tem mais. Eles criaram uma salada de letra, que eu não sei nem a LGBT, PQZD, mais, e tem até um símbolo no meio, né? Não, a nossa é só homem e mulher, e são deles que nascem os filhos, né? Isso é bíblico. E aqui a outra parte são os filhos, verdadeiramente. Os filhos, que são a dádiva de Deus, a herança de Deus, que eles são como flecha. Os nossos filhos são como flecha, e vocês aproveitem os seus filhos, porque eles estão com você, enquanto pequenos estão com vocês têm o tempo, vocês têm a oportunidade de ensinar verdadeiramente os conhecimentos, os princípios cristãos a eles, para que ele possa desenvolver o seu caráter, a sua personalidade. Sabe por quê? Porque depois de algum tempo, os teus filhos vão estudar fora. Eu estou com minha filha aqui, eu louvo a Deus pela vida da minha filha, estuda em Parnaíba. Ela veio agora, mas por quê? Porque teve um feriado prolongado, mas ela passa mais tempo longe do que perto. E quantas aqui também têm filhos que moram distante? Então nossos filhos são como as flechas, entendeu? Que são lançados, muitos deles vão estudar fora, por lá encontra um namorado, depois se casam, depois residem, e muito ainda vêm visitar os pais, e outros nem vêm visitar os pais. Espero que a minha filha venha nos visitar. Então nossos filhos são como flecha. Então nós vamos perder essa oportunidade, se você não tiver a oportunidade de estar junto com seus filhos, doutrinando, mostrando, porque nós só conseguimos o nosso objetivo se nós doutrinarmos os nossos filhos na fé cristã, mostrar que Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos nada, nós não somos nada. Eu não sei nem porque eu estou aqui, é o Espírito Santo de Deus que está me levando, está falando com vocês, porque quem sou eu? Para mim é diferente eu estar no microfone aqui com tantas pessoas, mas o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então quando você está com Deus, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te envia, Ele faz o que quiser com você, e eu tenho certeza que a presença dEle aqui é real. Eu tenho certeza que vocês estão num local certo, no momento certo, e que Deus vai prover na vida de cada um de vocês, porque Deus é misericordioso. E aqui no capítulo 128, nós vamos falar, abra sua Bíblia aqui em Salmos 128, o capítulo seguinte, Salmo 128, que ele está falando sobre os nossos filhos. Abriram? Onde ele diz: bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e anda aos seus caminhos. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Quantas e quantas pessoas têm tanto patrimônio aqui na terra e acha que é o dono de tudo, é meu, isso é meu. Gente, esqueçam, tira da sua mente, tira do seu vocabulário o eu, porque nada do eu. Se você analisar, observe os fariseus, jebuseus, os filisteus, tudo eus, nenhum era nosso inimigo. Então não é meu, é de Deus. Todos os dias, antes
todos os dias, antes de fazer as primeiras refeições, eu me uno juntamente com minha família, ao redor da mesa, ao redor ali é simbólico a nossa mesa, ali não é só uma peça física, mas é simbólica para você se reunir com teus filhos, olhar nos olhos dos teus filhos, falar o que você tem que falar, corrigir o que tem que corrigir, elogiar o que tem que elogiar, é na mesa onde você tem que ter esta comunicação com seus filhos. Façam isso. E lá na mesa, quando eu estou com meus filhos, nós oramos ao Senhor, e nas minhas orações eu sempre agradeço: Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado pela noite bem dormida, obrigado, Senhor, pelo dia que se passou, obrigado por este pão, Senhor, obrigado pelas tuas provisões, Senhor, eu te agradeço por tudo, obrigado, Senhor, por me confiar um carro, uma casa, me confiar, sei lá, os animais de grande, médio e pequeno porte, as aves, os peixes, que a gente mexe de tudo lá, cria um pouquinho de tudo, e com muito amor e carinho. Senhor, nos adestre as nossas mãos, para que possamos cuidar com muito amor e carinho, Senhor. Nós sabemos que nada é meu, tudo é teu, nós somos os seus mordomos, Senhor Jesus, tudo é teu. É assim que nós temos que orar, saber que é dele, ele dá e ele tira. Ontem mesmo tinha um amigo nosso, herdeiro de um grande pecuarista, que ele estava conversando comigo, e ele vai receber uma certa herança, e eu dizendo para ele: meu irmão, tenha muito cuidado, enalteça Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas que receberam heranças e não souberam administrar, e perderam tudo, então coloque nas mãos de Deus. É assim que nós temos que fazer, é saber que Deus é que é dono de tudo, nós somos apenas o mordomo, nada temos. Às vezes você tem um carro, comprou um carrão bonitão tal, acha que eu comprei o carro, ali é Deus que está te dando. Muitas das vezes você, para devolver 10% do teu dízimo, você fica com pena. Eu costumo dizer, Kaká, que jogava na seleção brasileira, um grande jogador, inclusive é evangélico, e um repórter fez uma pergunta para ele: Kaká, rapaz, tu é doido, tu ganha tanto dinheiro. Kaká ganhava 1 milhão por mês, tu é doido, tu dá 10% do dinheiro nas palavras dele, né? Tu dá 10% do dinheiro para a igreja. Ele diz: não, rapaz, eu não sou doido, doido é Deus eu só estou devolvendo 10%, e Deus está me dando 90%, entendeu? É assim, tudo é dele. Se nós temos um emprego, foi Deus que deu. Se nós temos uma família, agradeça a Deus. Quando eu falo em família, gente, muitas das vezes alguém pensa que é só o marido e mulher, mas não, são os filhos, e todos nós somos filhos desde Adão e Eva, nós somos filhos, e os filhos dos filhos. Então isso é que é família, e nós temos que ter essa gratidão no nosso coração, e saber que é Deus, tudo é de Deus, é Deus que provê, é Deus que está, quando Ele está na frente, tudo dá certo. Não se preocupe com o dia de amanhã. Você vê que o apóstolo Paulo disse para a gente não se preocupar. Muitas das pessoas se preocupam com a roupa, tem um guarda-roupa cheio de roupa. Eu não vou para a igreja hoje porque eu não tenho um vestido, eu não tenho isso. Às vezes o cara não tem um sapato, cheio de sapato lá, entendeu? Não se preocupe, porque Deus disse que até as plantas que não servem eles era bem servida com roupas bonitas, tipo roupa, né? Que eram os lírios dos campos, né? Não se preocupe com o teu alimento de amanhã. Você hoje está comendo aqui, e aí já está imaginando: meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? Não se preocupe, coloque nas mãos de Deus, que Deus proverá. Caminhe servindo ao Senhor, que Deus é que provê tudo, não somos nós que provê. Não pense que você, porque eu trabalhei ali, comprei uma carne, comprei isso, aquilo outro. Foi Deus que proveu tudo. Ele te deu saúde, adestrou as tuas mãos, adestrou a tua mente, para que tu possa estar trabalhando, mas quando Ele não quer, Ele tira. Então, gente, descanse no Senhor, pode ter a certeza, descanse no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Então aqui no Salmo 128 ele nos diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irás bens. Gente, seja honesto em tudo que vocês fizerem. Muitas das vezes alguém passa um troco para alguém errado, eita,
acha que é malandro, eita, eu ganhei ali, o cara me passou R$ 100 a mais, aquilo não vai te servir nada, com certeza aquele dinheiro era de alguém e veio erradamente para tuas mãos, queira apenas aquilo que é teu. O que foi que Deus disse, quando lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o que foi que ele disse para Adão, quando eles pecaram? Ele disse, ei, você vai comer, mas vai comer de quê? Do suor do teu rosto. Então nós temos que suar, nós temos que batalhar. Muitas das vezes alguém tem um emprego, Deus abençoou com o emprego, está trabalhando, aí diz, meu Deus do céu, esse emprego é tão desgastante, eu estou cansado, eu não sei como fazer, entendeu? Mas saiba que para você comer, você tem que suar, é desde Adão e Eva, foi Deus que disse isso, você tem que suar. A Bíblia ainda diz mais, que quem não trabalha não merece comer, né? Então nós temos que trabalhar, nós temos que ver com alegria no coração, com gratidão no coração, nós temos que ser grato em tudo. É por isso que às vezes aqui na retaguarda nós estamos, aleluia, glória a Deus, aleluia, nós estamos dizendo sim Senhor, nós aceitamos, sim Senhor, quando uma irmã está cantando, o irmão está cantando, todo o tempo nós estamos que estar com esse avivamento, mostrando a Deus a nossa gratidão no nosso coração, que nós somos gratos por tudo que somos. Muitas das vezes as pessoas não se contentam com a sua beleza, acha que você é muito magro, oh meu Deus, me engorde que eu sou magro. Tem pessoas que são gordas, oh meu Deus, me emagreça que eu sou gorda. Mas Deus sabe todas as coisas, foi assim que Ele fez. Nós somos formados de quê? De alma, corpo e espírito, e a parte mais importante para Deus é o que? É o nosso espírito, é nossa alma. O corpo é o menos importante para Deus, ele veio do pó e voltará para o pó, mas não é por isso que você vai pecar, você vai contaminar o seu corpo, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então se alegre, pois Deus está no controle, está no comando das nossas vidas. No capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 128 de Salmos, ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então observe o que é família, é isso, é sua mulher. Muitas das vezes as pessoas pensam que o homem, mais na frente nós vamos ver aqui, sobre o amor do marido pela esposa, o amor da esposa pelo marido e daí por diante, e muitas das vezes alguém vai dizer, quando se chama de submisso, a esposa submissa ao homem, submissa é humilhar, não, é simplesmente respeitar. Então a mulher que respeita o marido, assim como o marido respeita a mulher e ama a sua mulher, juntamente com seus filhos, essa família prospera, se nós encaminharmos da forma que Deus nos orienta. Essa família é uma família próspera. Agora, se a gente pular etapas, aí não funciona. Vamos lá para o capítulo, o versículo 4 do mesmo capítulo. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos nós que tememos a Deus, sabemos que Deus que é o nosso Pai, é Deus que nos provê de tudo, Ele nos abençoará e não faltará nada nos nossos celeiros. No capítulo 5, ele diz, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Todos os dias são abençoados por Deus. Deus, quando está no controle da sua vida, nada faltará, sempre terá tudo aquilo que você provê, que você deseja no seu coração, tá? Então isso ele está falando. A primeira fase foi o do casamento, depois foi dos filhos, que nós lemos aqui, né? E aí os filhos criados já grande, né? Esses filhos criados já grandes são exatamente aqueles filhos que você edificou, aqueles filhos que você orientou, que você educou verdadeiramente, dando na formação dele o caráter, a personalidade, não esperando apenas que a escola faça isso. O papel da escola é simplesmente repassar os conhecimentos, mas repassa, meus queridos irmãos, ali
Nas escolas, elas são vários professores, com várias ideias diferentes, tem gente de todas a natureza. Eu estou falando porque eu sou professor. Agora mesmo, as escolas estão passando por nova modalidade de ensino, ela está passando, a escola tempo integral, o aluno vai entrar 7 horas da manhã, e vai sair às 7h30, vai sair às 5h30, são 9 horas de aula, ininterrupto, dentro de uma escola. Então você imagine agora, ou vai melhorar ou vai piorar, porque o seu filho vai ter mais contato ainda. Que peçam a Deus, ore pela vida dos professores, que os professores que estão ensinando os seus filhos são pessoas abençoadas por Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas que servem a Deus verdadeiramente, porque a gente vê muito, eu lhes digo, porque eu vivo isso aqui, e a gente vive assim momentos assim difíceis, que dá vontade, porque cada um com as ideias totalmente diferentes, e são essas pessoas que vão ensinar seus filhos. Então não perda a oportunidade. Os filhos até os 12 anos, ele está ativo, como se fosse, um campo muito fértil, que todas as sementes que você colocar lá, ela vai brotar, ela vai germinar, vai brotar. Então aproveite os seus filhos enquanto é tempo, enquanto ele está junto com você. Como eu falei, os filhos são como flecha, daqui a pouco você vai buscar e não encontra mais, já saíram, já casaram. O pastor Raposo me dizendo: João, meu irmão, contando uma história para a gente, né? Ele diz: meu irmão, eu estou com minha filha, brincando, que ele é brincalhão, aí diz que estava se formando em medicina, aí pegou e disse, rapaz, agora, eu estava lá naquele dia, né? Aí ele disse: minha filha se formando em medicina. Eu disse: rapaz, gastei muito, agora minha filha vai se formar, e aí ela vai me ajudar, e o dinheiro que eu gastei, ela vai, e eu alegre. Aí quando chegou uma pessoa lá e disse: meu irmão, eu gostei da sua filha, eu quero casar com sua filha. Então casou verdadeiramente. Isso eu sei que é brincadeira, mas é verdade. Muitas das vezes você está com teus filhos, mas não sabemos o futuro dele, eles são flecha, eles voam. Então não desperdice a oportunidade que você está tendo de educá-los, os seus filhos, da melhor maneira possível, mostrar que Deus é Deus, nós dependemos de Deus em tudo. E como eu falei aqui na outra parte, que são os filhos dos filhos, que são, ele vê lá em Salmo 128:5, onde ele diz aqui que o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, que são os filhos dos filhos, que são os nossos netos. Nós temos que nos preocupar com os nossos netos, como eu falei para vocês, aquele povo todo que saiu do Egito, chegou na terra prometida, ele já ia praticamente desconhecendo a Deus. Na terceira geração, ele não conhecia mais nem Deus, porque não se preocuparam em educar verdadeiramente seus filhos, foram beneficiados, Deus teve misericórdia, tirou com braços fortes. Muitas das vezes a gente está se lamentando, porque nossas autoridades não fazem o que a gente está pensando. Gente, não fica com raiva das autoridades, não. Vocês lembram o que foi que Deus fez para tirar aquele povo lá do Egito? Ele botou aquelas pragas, 10 pragas, e nem por isso. Aí, como é que a Bíblia nos diz? Que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, entendeu? Para que as pessoas pudessem ver e valorizar. Olha como é que Deus fez. Deus não botou o caminho mais curto, Deus botou o caminho mais distante, que foi pelo deserto, para que a gente pudesse aprender. Mas aquele povo nem por isso aprendeu, e por isso mesmo é que chegaram só 2, de 2 milhões, chegaram apenas 2. Então que não sejamos um desse 1.998.000 pessoas, entendeu? Que possamos ser um desses 2, como esses 2 que temeram o Senhor e chegaram à terra prometida. Tá? E na outra parte, aqui ele está falando sobre o amor do marido pela sua esposa, muito importante. Isso aqui a gente vê lá em Efésios 5:25. Abra sua Bíblia. Estou vendo que o tempo já está meio curto. Eu vou ler diretamente para você, que não a gente vai perder muito tempo. O amor do marido pela esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membro do seu corpo. Então, maridos, ame as suas esposas, ame as suas esposas, foi a mulher que Deus te deu, ame verdadeiramente, você vai ver a obra, a misericórdia de Deus. Vou passar logo para outra parte aqui, onde ele nos diz, esse amor é aquele amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é aquele amor que Deus tem para com seus filhos, não é aquele amor, aquela paixão aquela paixão que alguém sente por outra, paixão, é o amor do pai com o filho, mas o amor ágape, que é o amor verdadeiro, que é o amor que Deus sente pelos seus filhos. A segunda parte é o respeito da esposa pelo marido. Está em Efésios 5, 22, 24, de 22 a 24, e o versículo 33, onde nos diz: mulheres, sujeiteis-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e as mulheres tratem o marido com todo respeito. Quando se fala de submissão, não é que o marido a mulher tem que estar debaixo do pé. A mulher não pode estar debaixo do pé do marido e nem na cabeça do marido. A mulher tem que estar onde? Do lado do marido. Foi por isso mesmo que nós homens, se você conferir, você vai ver que um lado seu tem uma costela a menos, que foi a costela que foi gerado a tua esposa, a tua mulher. Então ela tem que estar do teu lado. Não é que ela não possa mandar em você, mas ela tem que saber o que você está fazendo, está do teu lado, ela tem que ter conhecimento. O papel da mulher é de fundamental importância. A mulher, ela inala o amor, ela inala, é como se fosse uma flor. A mulher que sabe qual é a melhor roupa para o marido. Se vocês veem alguns homens bonitos aqui com a roupa toda alinhada, aqui dali é a mulher que está ajeitando, entendeu? Se deixar o homem aqui, você vai ver que vai ter um botão em cima e outro embaixo, entendeu? Muitas das vezes, totalmente, porque o homem não tem um menor jeito para isso. É a mulher que ajeita os seus filhos, ajeita o marido, ajeita a casa. Se você deixar seu marido para ajeitar a sua casa lá, você vai ver que ele vai botar a geladeira lá na sala de visita, pode ser, entendeu? A mulher não, Deus adestrou ela para isso, mas não é porque a mulher tem isso que você vai depender somente da sua esposa. Você tem que estar ombreado. Vamos para o terceira parte, onde ele diz, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Isso aqui nós falamos bastante, e que nós não vamos de forma nenhuma perder essa oportunidade de estar educando verdadeiramente os nossos filhos, influenciando no caráter, na personalidade. Meu povo, se você vê quantas e quantas pessoas, nós temos alunos de todas as formas, mas se você vê pessoas que não têm, principalmente que não têm pai, às vezes criado com vó, ou não tem pais separados, se você vê, é uma situação muito adversa. Então, gente, vocês que têm os seus filhos, eduque verdadeiramente, prepare os seus filhos para a vida. A vida não é só matemática, física, isso, aquilo, outro, não. Nós temos que preparar verdadeiramente, nós temos que educar, ensinar, respeitar. Se você respeita o teu marido, os seus filhos vão fazer o mesmo, vão copiar. Os seus filhos são o retrato dos seus atos. Então, procurem educá-la da melhor maneira possível, que é exatamente os caminhos do Senhor. E finalmente aqui na terceira parte, onde ele nos diz sobre a obediência dos filhos na relação com os pais. Lá tem Efésios 6, de 1 a 3, onde ele diz, muito importante para os filhos: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor,
pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa para que tudo te corra bem, tenha longa vida sobre a terra. Então, queridos filhos, que depende dos seus pais, obedeça, é bíblico, Deus diz, obedeça aos seus pais, obedeça os mais velhos. Gente, imagine uma jovem de 18 anos, com toda a formosura e tudo mais, com a sabedoria de uma mulher de 60, 70 anos, imagine, muitas das vezes, o pai está falando alguma coisa para o filho, pai, meu filho, aquilo que você está fazendo, que está vendo, é como se fosse um filme, que você fosse assistir, e teu pai já assistiu aquele filme, sabe qual é todo o resultado, e ele já está dando de mão beijada para você, meu filho, o resultado é esse. Então sejam inteligentes, para que você possa ter uma vida gloriosa, para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem de bom aqui na terra. Os filhos que são desobedientes, os filhos que não obedecem a seus pais, eles perecem demais, porque eles não vão ter esse conhecimento. Os pais, da mesma forma que os filhos são como flecha, tem aquele velho provérbio que diz que quem de novo não morreu, né? De velho não escapa, né? Então, nós sabemos que nós o quê? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Eu não sei onde é que nós estamos ainda não, mas eu já fiz um bocado de coisa dessa aí, está faltando só a última. Então, assim como os filhos são flecha, os seus pais podem a qualquer instante não estar mais aqui na terra, para você pegar e receber os conselhos do seu pai. Família, que Deus abençoe a cada um, que a sua família, ela seja uma bênção de Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês grandemente, que essa palavra possa ter tocado os corações de vocês, que vocês possam realmente fazer com que a sua família seja uma família estruturada em Deus, amém? Mas agora eu quero fazer um convite. Posso, meu irmão? Eu quero fazer um convite àquelas pessoas que ainda não sentem a alegria que nós sentimos de servir o nosso verdadeiro Deus, o nosso Deus, que Ele nos provê de tudo. Gente, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver salvação, você não tem nada. Tenha fé em Deus, como Deus está no céu. Muitas das vezes tem gente que é descrente, é ateu, não acredita em Deus. Como não acredita em Deus? Eu faço um pequeno teste com você, mergulhe numa piscina, passe 5 minutos dentro da piscina, não vou 5, 3 minutos, você consegue passar 3 minutos dentro da piscina, submerso? Não consegue, mas você sabe o que acontece? Talvez você com 20, 18 anos, com o pulmão formado, com toda a resistência, mas você sabe o que acontece? Uma criança, um recém-formado, uma criança vou botar 5 meses, vou citar uma data, 5 meses, ele está onde? No ventre da sua mãe, aí eu pergunto a vocês, imagina no ventre da tua mãe, e lá não falta nada, ele passou sabe quantos minutos? Ele não passou 3 nem 5, ele passou 9 meses, no ventre da sua mãe, e lá ele tinha tudo, ele tinha o líquido, tinha o sólido, ou seja, tinha água, tinha o alimento, ele urinava, ele fazia a necessidade dele, ele fazia tudo, e sabe o que acontece? Ao nascer, aos 9 meses, eu pergunto a você, o que é que a criança faz ao nascer? Sorri? Chora, né? Mas sabe por que chora? É porque ele não queria sair daquele conforto. Olha como Deus é maravilhoso, e Deus provê tudo. Eu estava falando para meus alunos, eu digo, gente, um computador top hoje tem 10, como é que se diz? Ele tem, a memória dele, por mais top que seja, ele tem uma memória aí equivalente a 10 neurônios, tá?
e que o ser humano, estatura mediana, ele tem em média uma massa cefálica de 1,3 kg, em média 1,3 kg, ou seja, 1.300 gramas, tem 1,3 kg, ou seja, 1.300 gramas, e você sabe quantas gramas tem o neurônio? O neurônio, numa grama tem quantos neurônios? 300 milhões. Então você quer saber sua inteligência? São 1.300 vezes 300 milhões, são a sua inteligência, enquanto um computador tem 10. Olha o que Deus faz com a gente. Infelizmente nós não usamos a nossa capacidade, entendeu? Então eu quero dizer a vocês que ainda não são crentes, chegue aos pés do Senhor, dê um passo de fé, receba o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é a oportunidade, o presente é a dádiva de Deus, o futuro não nos pertence, o passado nós vamos tirar como experiência para aprendermos, mas o presente é esse que Deus nos dá, é uma dádiva que Ele está nos dando, é a oportunidade que você está dando para levantar e dizer: eu aceito o nosso Deus como Senhor e Salvador da minha vida, perante a Deus e aos homens, e nós vamos orar por você, e eu tenho certeza que você nunca se arrependerá desse passo de fé. Vai ser a decisão mais acertada da sua vida, é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu convido, eu faço uma pergunta aqui: quem não são evangélicos, levante a mão, por gentileza, só levante a mão. Tem um acolá, tem mais outra ali, que ela está meia levantando, mas eu conheço, tem mais 2 ali, tem um casal. Gente, não perda essa oportunidade, o amanhã não nos pertence, amanhã é de Deus. Eu tinha quantas e quantas pessoas que a gente convida de não, amanhã, e às vezes num acidente, não tem tempo nem de dizer, porque a gente sabe, não, é porque se eu me arrepender dos meus pecados, reconhecer meus pecados, pedir perdão a Deus e não fazer mais, Deus joga tudo no mar do esquecimento, então sou salvo. Mas será se você vai ter tempo para isso? No acidente, algo que aconteça, você talvez não tenha essa oportunidade. Então eu faço esse convite, se aproxime de nós, aqui nós vamos orar por você, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa sua decisão, que Deus é misericordioso. Quem quer fazer essa decisão, pode chegar aqui à frente, nós vamos orar por você com toda alegria. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Mas se alguém não quiser hoje, que você peça, também as pessoas que estão nos ouvindo, que ela no seu lar, se você resolver aceitar a Jesus, fique de joelho e diga para Deus que entrega de corpo e alma e espírito, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e depois na primeira oportunidade, chega aqui à igreja, os pastores vão orar por você. Família, que Deus abençoe a cada um de vocês.